seguindo aqui, vendo alguns detalhes, o que são esses detalhes que estão aí? Esses detalhes são para demonstrar uma série de problemas que têm acontecido na igreja, de um modo geral, e que foram um pontinho aqui, outro pontinho ali, outro pontinho lá, daqui a pouco gerou a queda da igreja. Ninguém cai de uma hora para outra, tudo é um negocinho aqui, um negocinho ali, outro negocinho lá. Primeiro, não corta o cabelo, depois não pode usar isso. O evangelho vai ficando de lado e vai dando espaço às coisas culturais, à opinião do pastor, né? Eu conheci um pastor porque ele não gostava, não sei se ele tinha algum trauma, não gostava de mulher de calça comprida, pronto. Na igreja dele ninguém podia botar calça comprida. Não gosta de mulher de calça comprida? Pede para sua esposa usar saia, vestido, faz o que for, mas não se mete na vida dos outros. Deixa a mulher dos outros para lá, meu amigo. Né? Então o camarada, ele é pastor, ele começa a se achar no direito de dar uma opinião na vida pessoal das outras, independente do ministério. Por quê? O meu ministério não depende de como você esteja vestido. Então, se eu tenho um ministério, não me interessa como você está vestido, eu tenho que exercer o meu ministério. E o que acontece? Se eu começar a me preocupar com a sua roupa, com o seu cabelo, eu estou largando de lado o meu ministério, estou me metendo na sua vida pessoal. Jesus não me chamou para me meter na sua vida pessoal. Ele me chamou para cumprir o meu ministério. É falar o que Ele quer, é orar do jeito que Ele quer, é pregar do jeito que Ele quer, é ir aonde Ele quer, é não ir, é abrir porta, é fechar porta, tudo de acordo com o que Ele quer, né? De vez em quando vem problemas aí, as pessoas traumatizadas, né? Me desviei porque o pastor isso ou aquilo, sempre coisas relacionadas à roupa e a cabelo. Isso aqui, meu irmão, isso tem sido uma verdadeira desgraça na igreja de Jesus. Essa história de roupa e de cabelo, isso aí fechou as portas para muita gente. Muitos ministérios já se perderam, outros nem surgiram, tudo por causa disso. Então, esses detalhes aí tem que ser entendido. Você tem dúvida? Olha, é tão normal ter dúvidas, né? A dúvida é um negócio muito normal. Mas existe algo chamado oração, não existe? Ali você tira todas as dúvidas. Ali na oração, meu irmão, não tem jeito. Ali você vai saber o que é certo. Ali ninguém mente para você. Então, aprenda esse caminho e descubra a verdade, né? Porque eu comecei a questionar essas doutrinas muito cedo na minha caminhada, uns 2, 3 anos de caminhada, eu comecei a questionar isso, porque eu dizia assim, ora, eu estava vendo jogadores de futebol dar testemunhos, carregando caixas e caixas de Bíblia para lugar onde era proibido Bíblia, e através do futebol, né, que um time ia jogar não sei aonde, então abria aquele espaço, o camarada carregava caixas de Bíblia, distribuía em vários lugares. Jogadoras de vôlei, o uniforme das jogadoras de vôlei, eu acho até desnecessário, mas é aquele, né? Então, mulheres de Deus jogando vôlei, né? E tinham chance também de levar a palavra, carregar Bíblias e milhares de folhetos e botar para tudo que era lugar onde os times iam jogar, disputar campeonato. Então, quer dizer, portas que outras pessoas não tinham chance de entrar, eles, através do esporte, tinham essa oportunidade. Então, quer dizer, eu ia dizer que não, que eles estavam a caminho do inferno só porque a jogadora de vôlei está mostrando as coxas. Eu sou muito estúpido. Nascido e criado numa sociedade onde vi mulheres mostrando mais até do que as coxas o tempo todo, agora só porque eu sou crente estou escandalizado. Por que eu não me escandalizei antes? Agora, não, eu sou crente, ai que escândalo. Não, esse escândalo eu que estou querendo inventar, porque o escândalo é aquilo que sempre te escandalizou. Mas só porque agora eu sou crente eu estou escandalizado porque alguém está usando está mostrando as coxas. As jogadoras de basquete, jogadora de vôlei, eu não tenho motivo para me escandalizar por causa da roupa de ninguém.
Eu vivo numa sociedade onde as pessoas andam quase nua. O que mais vai me escandalizar? Né? Ah, irmão, é escândalo. Não, não é escândalo para mim. Para mim não é. Para mim não é escândalo. Eu vejo várias reportagens, vários documentos especiais de pessoas nuas. Para mim não é escândalo. Dentro da minha cabeça não é escândalo. Entendeu? O escândalo é uma coisa muito mais além do que o que as pessoas têm chamado de escândalo. Por que só agora que eu sou crente é escândalo e antes não era? Então é um conceito que eu particularmente não compactuo com ele não. Aqui, olha, tem mais um detalhe aí que a gente vai ver sobre a questão do véu, que era um costume tanto judeu quanto romano. Você lembra? Paulo menciona isso aí, é tão mal entendido esse negócio que Paulo menciona, é muito mal entendido. Você lembra que quando Rebeca, né, foi ao encontro de Isaac, quando ela viu Isaac ao longe, ela perguntou para aquele servente de Abraão, quem é aquele? Ah, aquele ali é meu senhor Isaac. Aí ela foi e cobriu o rosto. Por quê? Por causa de um costume. Qual era o costume? As mulheres chamadas honradas, né? O que eram as mulheres honradas? Ou solteiras ou casadas. Solteiras virgens. Usavam o véu. Era um costume. Fazia parte de uma cultura. Era algo que se desenvolveu dentro de uma determinada sociedade. Então, os romanos também possuíam o mesmo costume. A prostituição é um negócio muito antigo. Prostituição é um negócio muito antigo. Quando a mulher não usava o véu pelo meio da rua, já se sabia que ela era uma prostituta. Tem algumas culturas que usam uma boina. Quando a mulher usa a boina, né? Um tipo de boné, uma boina. Ela usa, se ela usar para o lado esquerdo, significa que ela é uma prostituta. Se ela usar para o lado direito, ela é uma pessoa normal. Eu assisti essa reportagem na televisão. Nunca imaginei eu que fosse assim. Hoje nós temos aliança. Uma aliança no dedo direito é noivo. No dedo esquerdo é casado, viu, irmão? Hã? Quem não tem nenhuma aliança é solteiro. E, no entanto, hoje nós temos milhares de pessoas que são casadas e não usam aliança. Por quê? Porque é uma peça de ouro, custa dinheiro. Não é todo mundo que tem. Entende? Então, quer dizer, existem costumes sociais, coisas culturais, mas quando o dinheiro entra na questão, a coisa fica um pouco abalada, né? E as boinas, a mesma reportagem mostrava o preço das boinas. E também não era todo mundo que podia adquirir. Então, toda regra que os próprios homens criam, obrigatoriamente tem que existir exceção. Quando Deus cria a regra, meu amigo, não tem exceção. Mas quando somos nós, seres humanos, que criamos lá as regras, tem que ter suas exceções, né? Por exemplo, a regra de trânsito, quem criou? Os homens. Tá lá aquela faixa, né? Sentido proibido. Não pode tomar aquele caminho. É uma regra. Tem exceção? Para quem? Ambulância, carros oficiais. Entendeu? Então, o homem cria a regra, sempre tem uma exceção. Agora, eu não posso tomar uma contramão. Se eu tomar uma contramão, eu tenho que estar socorrendo alguém dentro do veículo, com risco de vida. Porque se a polícia me parar e eu não tiver essa explicação, eu estou frito, não é? Não posso nem dar uma rezinha na contramão, não tem jeito. Mas tem lá, tudo tem sua regra lá quando os homens criam. Então, culturas como o uso da boina, tinha outra que era uma trança que as próprias mulheres faziam, e se aquela trança fosse de determinadas cores, significava que ela estava disponível. Se fosse outras cores, não mexe com ela que tu vai morrer. Era essas coisas assim. Então,
Tudo faz parte. A aliança hoje também, né, irmão? A aliança que a gente tem aí, né? Não mexe com ela, senão tu vai morrer, né? Então, tudo tem as suas regras, seus costumes. O véu era mais um desses costumes. Mas você não vai encontrar hoje igrejas dizendo, irmão, o apóstolo Paulo disse, se não quer, como é que é? Se não quer tosquiar-se, que use o véu. Ridículo demais. Então, o conceito de Paulo lá em Coríntios, quando escreve, tem a referência aí, 1 Coríntios 11. Ah, sim, primeiro, Paulo. Eu estou falando de Paulo. Eu não estou falando de mandamento, eu estou falando de Paulo. Entendeu? Eu não estou falando de Jesus Cristo, eu estou falando de Paulo. Mandamento para a igreja, só de Cristo. Ele é o fundador. Paulo não tem autoridade para dar mandamento para a minha vida, eu não aceito, eu só aceito de Cristo. Quem conhece Deus não precisa de santo. Conhece aquele ditado? Então, Paulo disse, vamos examinar o que ele disse. Pode ser no máximo um bom conselho. Para ser mandamento tem que estar fundamentado em Cristo. Quando foi que Jesus tocou em assunto de vestes? Quando foi que Jesus falou de unha, cabelo, barba, bigode? Quando foi que ele falou disso? Então por que tem um monte de palhaço falando? Porque estão se baseando em Paulo. Paulo deu um conselho para Coríntios, né? Mulheres, sim, Paulo deu um conselho também, né? Mulheres, não permito que vocês falem na igreja, não é isso? Mas não tem um monte de mulherzinha de pastor atrás do púlpito aí, blá, 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 blá? Então ele só pega uma parte, né, do que Paulo disse. Então, irmão, Paulo não tem autoridade para dar mandamento. A igreja foi fundada por Cristo, somente Cristo pode dar mandamento para a sua igreja. Então, tome cuidado nisso aí, que nós temos rebatido muito sobre isso aí. Então, lá em 1 Coríntios, mulheres, não cortem o cabelo. Coríntio, uma cidade portuária. Zona portuária, você já sabe, prostituição a balde. Onde estaciona navio, descem os gringos carregados de... Agora é de euro, né? Então, você já sabe que a prostituição é uma coisa impressionante. Não é à toa que tínhamos aqui, não sei como é que está agora, Praça Mauá, a área ali que era do Cais do Porto. Isso aí era uma escola de prostituição. Então, toda a zona portuária, como era a cidade de Coríntios, gera isso de uma maneira impressionante. Então, quando Paulo diz não cortar o cabelo, ele está querendo dar um conselho, não mandamento. Ele não tem autoridade para dar mandamento, um conselho, porque na igreja estava entrando muitas prostitutas, em que a igreja foi fundada numa área de prostituição. Só que havia um costume na cidade de Corinto, em que as mulheres prostitutas usavam cabelo curtinho, curtinho, curtinho. Estavam entrando na igreja, mas continuavam sendo prostitutas. Uma coisa é entrar na igreja, outra coisa é se converter. Então, ele dá um conselho: irmãs, não cortem o cabelo, para que não houvesse uma confusão. Ele deu este conselho, pegando ele que foi um soldado romano, ele que foi um judeu da tribo de Benjamim, ele pega aquela cultura que está dentro dele e joga erroneamente lá dentro de uma cidade gentílica chamada Corinto, que não tinha nada a ver com nada. Apenas havia um domínio do Império Romano, mas não tinha nada a ver mais com a cultura lá, do cabelo, do véu que ele dizia. Então, ele jogou esse conselho lá dentro da cidade de Corinto. Hoje, as pessoas pegam o conselho dele, transformam em mandamento e vai para o inferno, arrastando almas e destruindo vidas. O Evangelho de Jesus Cristo nunca teve, nem nunca terá doutrina de roupa, cabelo, comida, nem bebida. Roupa, cabelo, comida e bebida não faz parte da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Basta examinar a Escritura.
Não, mas lá em Atos capítulo 15, na Assembleia de Jerusalém, ele falou, olha irmão, abstende-vos do que é sufocado, né? Do sangue, da contaminação dos ídolos. Tá, é um conselho ou é um mandamento? Mais um conselho da reunião lá, porque estava havendo uma situação. Então todo conselho tem um porquê de ele vir à existência. Se você não entender o porquê daquele conselho, qual a indagação que o gerou, você vai ficar no meio da história. É aí que tem que haver estudo, dedicação, empenho. Mas se você é daqueles que, não, hoje eu já fui na igreja, domingo, o seminário foi uma bênção, beleza, ganhei a semana. Mentira, perdeu. Amém? O exame da Escritura tem que ser mais que isso, muito mais que isso. Então, véu. Aí você vai ver aí, tem uma igreja chamada, como é que é? Sinais e Prodígios, Congregação Cristã, Anabatista, tudo usando véuzinho. Aí você chega lá, é aquela divisão, porque tem irmã que usa, tem irmã mais moderna que não usa, tem outras que passam a usar porque senão não tem cargo na igreja, não tem oportunidade, e o evangelho, lata do lixo, e vamos para os costumes humanos. Isso não nos interessa. Nós temos que ir atrás, irmão, do que é chamado mandamento. Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei, me manifestarei a ele. É isso que nos interessa. É isso. É mandamento? Eu tenho prova que é. Opa, eu vou morrer por isso. Mas se não é mandamento, irmão, esquece, está perdendo tempo. Né? Outro dia nós temos a rádio, aí ligava, agora já cansaram de apanhar, já não liga mais. Ah, pastor, pela sua voz você deve ser uma pessoa jovem, eu sou profeta na casa do Senhor, eu quero te dar um conselho. Eu digo, lá vai. Aí já começa a ferver aqui, né? Começa a ferver. Quando a pessoa diz que quer me dar conselho, irmão, ferve. Ferve. O Espírito Santo me deu uma injeção, me proibiu de ouvir conselho. Eu sou proibido de ouvir conselho. Sabe o que é proibido? Sou proibido. Então quando alguém diz que eu sou profeta na casa do Senhor, que eu tenho 15 anos de evangelho, eu faço parte do círculo de oração, eu tenho... Aí, aquilo vai fervendo. Eu vou me segurando, me controlando. Quando a pessoa vem com um conselho que abre a brecha, eu racho. Não quero saber se tem 30 ou 90 anos. Se fosse profeta, saberia que não pode me ligar. Eu não ouço conselho. O Espírito Santo me falou para não ouvir conselho. E ai de mim se eu ouvir. Se eu ouvir conselho de alguém, eu estou frito, estou perdido. Eu não ouço conselho. Pergunta a minha mãe e meu pai. Quando minha mãe e meu pai vêm, não, que eu ouvi você falar que pregação é sobre a igreja. Dá licença, eu estou ocupado. Não ouço meu pai e minha mãe para me dar conselho. Não ouço. Não tem jeito, eu não ouço. Por quê? Eu aprendi uma coisa, que eu sou sacerdote. Sacerdote é aquele que ouve Deus. Enquanto Deus falar comigo, eu não quero saber de outras vozes. Amém, meu irmão? Estou andando na presença dele, se alguma coisa estiver errado, só aceito que ele me diga que eu estou errado. Não interessa quem mais diga. Se ele não me disser, eu não vou mudar nunca. Então você tem que ir atrás daquilo que é mandamento do Senhor. Paulo não tem mandamento. Pedro não tem mandamento. Tiago não tem mandamento. Ah, mas Pedro falou algo que concorda com o que Jesus disse. Beleza, então eu vou ficar com o que Jesus disse. Entende? Mandamento é o que vem de Jesus, não é o que vem dos discípulos. Todos os discípulos são chamados a se enquadrar no mandamento de Jesus e não a criar mandamento. Ninguém pode criar regra para a igreja. Hoje, né, igreja adventista também parece que usa véu, não usa? Não? Adventista não? Só a praga do sábado mesmo. Então, a Anabatista, a Congregação Cristã, Restauração. Eles não sabem, nunca nem olharam no dicionário o significado da palavra. Restauração, usar véuzinho? Restauração de quê? Da podridão e do lixo? Estou desafiando esse Jesus por aí, irmão. A coisa é tão séria, quando a pessoa... Ah, na minha igreja, Jesus mandou usar o véu. Eu desafio o teu Jesus, ele é lixo.
porque eu conheço Jesus, e ele falou comigo que não. Então acabou, ele não pode falar uma coisa aqui e falar outra lá. Camarada, não, porque lá na igreja houve a revelação que a doutrina da predestinação vai dominar o mundo. Eu falei, só se for uma revelação de Satanás. Manda esse espírito que revelou lá, manda ele vir aqui que eu vou pisar na cabeça dele. Né? Tá aí um monte de filho do diabo, Miguel Ângelo e companhia limitada. Então, costume do véu. O que tem a ver com a igreja de Jesus Cristo hoje? Nada, absolutamente nada. Amém? Pastor, uma assembleiana de 10 anos de ministério falou para mim que eu não tinha me convertido coisa nenhuma por causa da calça comprida, porque o Espírito Santo tinha convencido ela a usar roupa lá no pé e eu estava de calça comprida. Eu falei, tudo bem, a senhora tem 10 anos, eu tenho 6 meses. Fala aí o que a senhora sabe de Bíblia. Nada. Pois é, esses tipos desses Espíritos Santos que tem por aí, é que a gente pisa na cabeça deles. Irmão, a convicção que eu tenho na palavra de Deus, ela não é brincadeira. Eu tenho dito aqui uma coisa que muita gente treme no banco quando eu falo. Eu piso na cabeça do Jesus do Silas Malafaia. Ele está de Bíblia na mão, pregando evangelho, e eu piso na cabeça do Jesus dele. O Jesus dele para mim é lixo. Só para você ter uma ideia da convicção que eu tenho, do chamado que eu tenho. Tá? E vamos ver se amanhã eu vou estar de pé ou não. Todo mundo que vê um homem pregando dá glória a Deus e aleluia. Todo mundo que vê um homem pregando, é o homem que mais DVD vende no Brasil. Há anos atrás ele estava vendendo 500 mil cópias por mês de DVD. Pois eu hoje estou pisando na cabeça do Jesus dele. O Jesus dele para mim é lixo, compactua com política. O meu não compactua. Então, só para você ter uma ideia, nós não estamos andando naquilo que pensamos, naquilo que achamos. Porque da minha cabeça natural, eu jamais ousaria dizer isso. As estatísticas, só as estatísticas já me destruiriam. Pois eu desafio. Tanto desafio que temos gravado mensagem e distribuído nos lugares onde ele vai pregar. Deus revelou, Deus me disse. Esse papo todo, irmão, não cai nessa. Vá para a Bíblia, vá para a oração e veja o que realmente Deus tem a falar. Então, mais uma doutrina que tem destruído vidas por aí, atrapalhado Jesus de operar na igreja, é a doutrina das vestes, do véu, do cabelo, porque Paulo disse que, irmãs, não cortem o cabelo. Mas não esqueça nunca que ele também falou o quê? Mulheres, não permito que as mulheres falem na igreja. Bom, se ele tivesse autoridade para dar mandamento, estava feia a coisa, né? Ia complicar. Bom, alguma pergunta aí? Então nós vamos seguir só mais um pouquinho num texto para encerrarmos por hoje. É um textinho rápido que diz de João 3,16. Só para nós examinarmos esse texto, que ele joga por terra uma doutrina muito terrível, que tem enganado algumas pessoas por aí, chamada predestinação, por exemplo. Aqui diz que Deus, né, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós examinamos esse texto aqui, nós vemos algumas coisas interessantes. Primeira coisa que Jesus está falando, que Deus, ele falou, o Pai é maior do que eu. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. Então nós vemos aqui, pelo menos, né, sem entrar ainda na questão do Espírito Santo, que ele falou, eu vou para o Pai, rogarei e ele vos dará outro Consolador que estará convosco, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas vós o recebereis. Enfim,
Então Jesus está demonstrando 3 pessoas. No batismo de Jesus nós vemos Jesus nas águas, uma voz falando do céu que é do Pai, e o Espírito em forma de pombo descendo sobre Jesus. Nós vemos biblicamente a manifestação das 3 personalidades, mas só neste versículo, mundialmente conhecido, nós vemos Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Então só aqui nós já vemos 2 personalidades, a do Pai, Jesus chamando de Deus, como ele disse, vou para o meu Deus e vosso Deus, vou para o meu Pai e vosso Pai. A do Pai e a do Filho, que esse Filho que Deus deu é Ele próprio, Jesus. Então, a doutrina que diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é apenas um, dividido em 3 manifestações diferentes, é falsa, é mentirosa, é fruto de quem tem se entregado à obra de Satanás. E é uma doutrina que tem enganado muita gente. Eu vi muita gente de batista, de assembleia, de metodista, de presbiteriana, muita gente abandonar a verdade e se voltar para esse lixo de que Pai, Filho e Espírito Santo é um só e que se não cresce dessa maneira não seria salvo. Tudo indução de Miguel Ângelo, aquele servo de Satanás. Então, aqui nesse versículo que as pessoas falam do grande amor de Deus, também está escrito, para que não pereça. Então, no próprio versículo que está falando do amor de Deus, em que Cristo é entregue, também está dizendo para que não pereça. Então, a mensagem da cruz não é só uma mensagem de salvação, ela é também uma mensagem de condenação, de juízo, de justiça. E cuidado, irmão, com o que Jesus você está pregando. Né? Você tem uma laranja, não pregue só a metade dela. Ah, Jesus é bom. Jesus não é só bom. Jesus é juízo, é justiça. Jesus é terrível, porque ele disse, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Mas o que eu quero agora, para nós encerrarmos, é essa questão do Filho unigênito. O que significa ser unigênito? Significa ser um único. Gen vem de código genético, né? Então, quer dizer, se o filho é unigênito, significa que Deus só teve um filho. Mas esse filho, se ele tem gen, ele foi então gerado. Amém? Depois você dá uma lidinha aí na apostila, veja as referências bíblicas muito claras que tem aí. Então, o que nós vemos? Um filho gerado. Jesus foi gerado. Os anjos foram criados e o homem foi formado. Essas são as palavras, né, que aparecem na Escritura com relação aos anjos, ao homem e a Jesus sendo gerado. Se Jesus foi gerado, tem o código genético, então automaticamente ele tem os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? Onisciência, onipresença e onipotência, coisas que só a divindade possui. O transcendentalismo, que a imutabilidade, a imortalidade, coisas que somente a divindade possui, Jesus possui porque foi gerado. Ele tem como que o código genético, a própria palavra que ele menciona, unigênito, uma palavra impressionante para o tempo que ela foi dita, né? Então, Jesus tem a divindade, ele herdou a divindade do próprio Pai. Diferente dos anjos, diferente do homem, diferente do diabo, que foi apenas um anjo caído. Você já deve ter ouvido pessoas dizer que o diabo sabe, né, quando nós pensamos. Eu já encontrei gente assim, que o diabo tem poder, que o diabo é onipotente, que o diabo é onisciente. Eu já escutei esses absurdos. Não foi assim de uma pessoa qualquer, pessoas que tinham títulos, diáconos de Assembleia de Deus, dizer que o diabo é onisciente. Aí eu fico imaginando, o que vai ser de um povo desse? Um povo que está ouvindo esse lixo, vai ser o que gerado nesse povo? Não tem sentido algum. Então, Jesus tem o código, estamos falando logicamente de coisas espirituais, mas tentando entender com palavras mais naturais. Jesus tem o código genético do Pai. Ele foi gerado, como você vê as referências que aí estão,
Ele é o Filho unigênito, ele foi gerado, o único gerado. Nós somos filhos por adoção, por meio de Jesus Cristo. Mas Jesus não, Jesus é filho por direito. É como uma herança, né? Pai, todas as tuas coisas são minhas e todas as minhas coisas são tuas, e coisas semelhantes a essa Jesus vai falando. Pai, santifica-me junto a ti com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. Então esse ser gerado faz a diferença de Jesus. Nenhuma outra criatura, nenhum outro ser possui atributos como onisciência, onipotência, onipresença. Somente o Pai, Filho e Espírito Santo possuem o transcendentalismo, a imutabilidade, a eternidade gloriosa. Que mais? Todo poder, pode realizar todas as coisas, sabe todas as coisas. Nenhum outro ser, nenhuma criatura, nem no céu, nem na terra, ninguém diferente de Pai, Filho e Espírito Santo possui essa glória desses atributos divinos, chamado onisciência, onipotência e onipresença. Portanto, o diabo, que também foi apenas uma das criaturas de Deus que se rebelou, não possui esses atributos. O diabo tem um grande poder de indução. Você já viu o diabo curar alguém? Terreiro de macumba, centro espírita, já viu? Ele cura da enfermidade que ele próprio causa. Uma enfermidade física, o diabo não cura. Ele cura de uma enfermidade espiritual causada por ele mesmo. Ele não tem poder de cura. Mas você vai ver pessoas assim: eu fui no terreiro e fiquei curado. E não sai de lá porque tem medo da enfermidade voltar. Então, como que você vai vencer isso aí? É fácil. Desafia o demônio dele lá, o Deus dele, desafia tudo. Oferece a tua vida em holocausto. Então, meu irmão, esta palavra unigênito, ela tem uma série de situações aí importantes que mostram que Jesus é como que um herdeiro de trono, né? Ou seja, é herdeiro dos atributos divinos. Alguma pergunta aí? Ou nós podemos encerrar?